Irmãos, queremos ouvir a leitura do Santo Evangelho desta noite, que está em Marcos capítulo 1, versículo 1 a 8. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Apareceu João Batista no deserto pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saiam a ter com ele toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de peles de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Até aqui a leitura. Estimados irmãos, estimados visitantes aqui nesse momento de culto, também a todos que nos acompanham o culto pela internet, que o Espírito de Deus esteja sobre todos nós neste momento em que nós queremos refletir nas palavras do Evangelho que a Ivanilda fez a leitura há pouco tempo. Quando nós falamos de João Batista, parece que falamos de uma pessoa muito comum, mas João Batista foi um grande profeta preparado por Deus para uma missão especial. A missão de preparar o caminho do Senhor, de preparar a chegada de Jesus aqui neste mundo pela primeira vez, quando ele nasceu lá em Belém. Mas olha como é importante a gente pensar em pequenas palavras, em pequenos textos, que diz assim: preparai o caminho do Senhor. O que significa isso? O que significa endireitai as suas veredas? Se pensamos que a missão de João era fácil, estamos enganados. João tinha uma dura missão. A missão era convencer aquelas pessoas, em primeiro lugar, de que eram pecadores. Parece que a gente fala ao vento isso e parece que todo mundo sabe. Mas infelizmente nem todo mundo aceita essa condição de pecador. A outra era convencer as pessoas dos seus pecados. Convencer aquelas pessoas de que elas estavam erradas. E a terceira era conduzir esse povo ao arrependimento verdadeiro. Missão fácil? Para isso é importante pensar um pouquinho na pessoa de João Batista, na pessoa do profeta. Quem era ele? Veja que quando nós lemos o relato que ainda enquanto ele estava no ventre de sua mãe, Maria foi visitar Isabel. E quando Maria entra dentro da casa, o menino se mexe no ventre de sua mãe. Isso é um sinal importante, porque ele já sabia desde o ventre que naquele momento havia chegado o Salvador.
E é claro que isso é uma ação do Espírito na vida dele. E movido por esse Espírito, esse João, ele cresceu, ele conheceu, ele sabia exatamente o que era pecado, o que era arrependimento, e já sabia a grande transformação que acontecia, ou pelo menos que deveria acontecer na vida de uma pessoa batizada. A ação no batismo, o que era isso? O que é muito importante a gente pensar aqui brevemente sobre o batismo, aquele batismo nas águas que João realizava, provavelmente já era algo que acontecia antes de João. Parece ser um ritual muito comum naquela época. No entanto, muitos se deixavam batizar apenas como simples ritual. Eu vou seguir um ritual, eu vou me deixar batizar e está tudo certo, já estou com o céu garantido. Pensavam não precisar de arrependimento. Batizava, bastava ser batizado. Por isso que está escrito: endireitai as suas veredas. Endireitem a vida, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Batismo de arrependimento. Você vai ser batizado, mas mostre isso depois na sua vida, que você é uma pessoa batizada. Ele tinha a grande missão então de preparar o caminho de Jesus, para que Jesus chegasse naquele momento e as pessoas pudessem perceber que Jesus estava ali. E olha que preparar o caminho de Jesus significa que tinha que convencer as pessoas. As pessoas tinham que estar com o coração convencido de que eram pecadores, convencido dos seus pecados e da necessidade de um Messias. Nada fácil essa missão de João. Nada fácil. Porém, o texto afirma: saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. Parece que a mensagem, a pregação de João Batista de fato surtiu efeito, e as pessoas começaram a procurar João Batista para realizar o batismo de arrependimento. Mas para mostrar a grande diferença que existia entre ele e aquele que estava por vir, ele diz assim: do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito. Aqui ele mostra a grande diferença que havia entre o seu batismo e o batismo que viria logo após que Jesus instituiria. Então, para receber o Messias era importante que as pessoas estivessem arrependidas e desejando esse batismo. Esta era a forma correta e que demonstraria que eles estariam felizes em receber o Salvador. Ele seria reconhecido pelo povo, Jesus seria reconhecido como Messias, e até Jesus cita isso em uma de suas falas. Veja, ele seria reconhecido em primeiro lugar pela sua pregação, pela sua mensagem. Segundo, Jesus seria reconhecido pelos milagres que faria. Ele até disse em uma ocasião: olha, se vocês não creem em mim, creiam ao menos pelos sinais que eu estou fazendo. Então os milagres que Jesus realizava
Isso deveria mostrar e testificar que ele havia chegado. E o terceiro fato que deveriam reconhecer o Messias seria por sua morte e ressurreição. Preparar o caminho para alguém passar. Sem nos darmos conta, fazemos isso constantemente na vida. Vou citar aqui 1 ou 2 exemplos. O nascimento de uma criança. Quando o casal descobre que a esposa está grávida, está esperando um bebê, aí a euforia começa a tomar conta. E já naquele momento já começa todo um planejamento para a chegada dessa criança. Então os pais já se preocupam em arrumar um berço, arrumar roupa, fralda, mamadeira, enfim, já começa até os planos do futuro, já começam a pensar tudo em favor daquela criança, até mesmo da educação do seu filho. Então eles preparam para que quando a criança chega, ela já encontra um caminho ajeitado na vida. E essa é uma das preocupações dos pais. Um outro exemplo que nós poderíamos citar, quando você sabe que vai receber uma visita, então você se prepara para que quando aquela pessoa chega na sua casa, você possa oferecer a ela o que você tem de melhor, aquilo que você tem condições de oferecer. E sempre procura atender bem, fazer bem, atender o visitante bem. Estimados, aparentemente a missão de preparar o caminho de Jesus era somente de João, né? E essa é uma das nossas falhas, de achar que o que estava escrito na Bíblia não se repete nos dias de hoje, ou que isso era lá, e aconteceu isso, e amém, e pronto, e acabou. Se pensarmos desta forma, estamos totalmente enganados. Estamos enganados de achar que aquela missão era de João e nós não temos mais nada a ver com Jesus e o Messias e o Salvador e o Deus triuno. De uma forma ou de outra, irmãos, a fé chegou ao nosso coração. De uma forma ou de outra, nós recebemos algo precioso, tremendamente grande demais para a nossa compreensão, chamado fé. Seja pelo batismo ou seja pela pregação da palavra, nós recebemos isto. Quando recebemos o Espírito Santo, então ele colocou a fé no Salvador Jesus dentro de nós. Essa fé salvadora, essa é a única fé que salva em Cristo. O resto você pode ter fé que quiser, nada muda a sua vida com relação a Deus, mas a fé em Cristo, essa muda. Essa é a fé que salva. Ao recebermos esta fé, então, automaticamente, de forma, sem nós pedirmos, sem nós proclamarmos, sem nós gritarmos pedindo esse direito, nós recebemos com ela a missão de preparar o caminho de Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor. Seja da família, seja dos vizinhos, seja dos colegas de trabalho, seja na escola, seja na sociedade. Essa missão, ela vem acompanhada com a fé. E quando tivemos a nossa vida transformada pelo poder de Deus, fomos transformados em instrumentos nas mãos
do Criador. Deus quer nos usar. Somos instrumentos para preparar o caminho de Jesus, para que chegue ao coração das outras pessoas ao nosso redor. A nossa missão, irmãos, é pregar arrependimento e salvação até que Ele venha. Isso não existe uma data de validade, a não ser a data de Deus. O povo de Deus aqui nesse mundo não pode dizer, não, mas já faz 2000 anos que nós proclamamos, então vamos parar agora, porque quem creu, creu, quem não acredita, não vai mais acreditar. Mas essa missão foi dada até que Ele venha. A pessoa que ouve precisa arrepender-se de sua vida de pecado. Com a pregação acontece a ação do Espírito. A fé não é obra sua, nem minha, mas é obra de Deus que vem pela pregação. E quando há um arrependimento verdadeiro, é sinal que o Espírito Santo agiu. Porque só Ele convence uma pessoa do pecado, da justiça e do juízo. No entanto, percebo que o que acontecia lá naquela época de João, parece que se repete de tempos em tempos, e não é diferente na nossa geração, no nosso tempo. Muitos apenas seguem um ritual. Seguem um ritual. Mas não há arrependimento verdadeiro. Muitos vivem em pecado aberto, sem nenhuma intenção de mudar a sua vida. Achando que por estarem na graça, tornam a graça de Deus barata. Não, eu estou na graça, que é exatamente o que o povo de Israel fazia. Eu pertenço ao povo de Israel, então esquece o resto. E torna-se a graça de Deus uma graça barata. Como se essa graça, esse amor, não devesse ferver no peito e fazer que houvesse mudança de vida. Como posso preparar o caminho de Jesus se nem eu sei mais o que é pecado? O mundo hoje não sabe mais o que é pecado. Às vezes me dá a impressão de que a igreja quer um líder que não fale nos pecados, que não aponte os pecados. Com um simples argumento não podemos ofender. Não podemos ofender, porque senão vão sair da igreja. Vão mudar de religião. Porém, a missão de todo pastor é conduzir o seu rebanho e é apontar a verdade. O dia que ele não fizer isso, ele não é fiel no seu ministério. Precisamos preparar o caminho de Jesus para que chegue constantemente ao coração das pessoas. A nossa missão como cristão agora, de cada um de nós, não só do pastor, mas de cada um, é pregar arrependimento. E como as pessoas irão se arrepender se não estiverem convictas do que é pecado? Se a própria igreja de Cristo está se perdendo, e Cristo avisou que seria assim no fim dos tempos, que Satanás viria em forma de luz para enganar, se possível, os próprios eleitos. Como podemos preparar o caminho para Jesus se a própria igreja que se diz de Cristo
pensa que não precisam mais ser fiéis a Deus. Que idolatria não é pecado. Que se pode abraçar Deus e o capeta e está tudo certo. O importante é todo mundo se abraçar e viver em amor. E Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O problema é que está se dando a César o que é de Deus. A honra, a glória, a adoração e tudo mais. Brincam com o santo nome de Deus como se fosse um nome comum. Se o mundo quer profanar o nome de Deus, que o façam. E claro, a gente não pode exigir de alguém que não acredita, de alguém que não tem nenhuma consideração por Deus, que ele trate com santidade o nome de Deus. Mas entre o povo de Deus, esse nome é santo e deveria ser tratado assim. Se o próprio povo de Deus não sente mais prazer em sua palavra, inclusive se dizem cristãos, mas não aceitam o que Deus diz. Não, eu sou cristão, mas vamos fazer o seguinte, vamos dar uma atualizada nessa Bíblia, porque isso aqui já é ultrapassado, passou muito tempo já. Vivemos uma nova geração, precisamos mudar ela. Pensamentos modernos estão tomando conta dentro do templo consagrado ao Senhor. Se leva uma vida promíscua, disfarçada em namoro, como se tudo estivesse certo. Se namora e se faz tudo o que os casados fazem, mas casar, isso não é comigo. Estou fazendo um test drive com fulano, com a fulana, como se a pessoa fosse um objeto, que eu vou fazer um test drive se eu uso, se eu não uso, e a hora que não me servir mais eu jogo no lixo. Esquece que estamos lidando com vidas, com seres humanos que têm uma alma imortal e que vai para o céu ou para o inferno. E se brinca com tudo isso, outros, se não der certo, cada um segue o seu caminho. Pensamentos modernos que estão aqui dentro, no dia a dia a gente ouve. O que é dar certo? É a primeira briga, então a gente diz, não deu certo, e a gente se separa. Ou um outro pensamento, aqui dentro da igreja eu sou cristão, mas lá fora ninguém tem nada a ver com a minha vida. Desculpa, mas a pessoa pode não ter compromisso contigo, mas você tem um compromisso com Deus. Nós temos um compromisso com Deus. Se os cristãos hoje não estão vendo mais o aborto, ideologia de gênero, o casamento entre pessoas do mesmo sexo como pecado, e muitas vezes se defende isso abertamente, pastor, eu acho que não tem problema isso.
Ora, se não tem problema, e cada um tem a liberdade de viver do jeito que quiser viver. Eu não vou lá laçar a pessoa e trazer no laço e amarrar aqui. Não vou fazer isso. Mas cada um tem a liberdade. Assim como eu tenho a liberdade de dizer o que é pecado e o que não é pecado. E vou continuar dizendo. Como posso preparar o caminho de Jesus se as pessoas não estão vendo Jesus em mim? Se as pessoas não estão enxergando Jesus na vida do povo de Deus. No início da era cristã, os outros olhavam e diziam, mas esse povo é diferente. Mas se eles não estão enxergando Jesus em nós, se Jesus e sua palavra não fazem sentido para nós, como é que eu vou preparar o caminho de Jesus? Como é que eu vou preparar o coração das pessoas para receber o Evangelho, o perdão de Deus, receber Cristo e permitir que Cristo mude a vida delas? Como pastor de vocês, repensem a vida, vasculhem o coração, tirem aquilo que a gente acha que está certo. Ouça Deus, ouça Jesus. É a voz de Jesus que interessa, não é a voz de nenhum outro ser humano aqui que vai querer nos dizer o que é certo ou errado, que nos interessa, porque o dia que eu morrer, não será ninguém de vocês que estará sentado na minha frente para me julgar, e nenhum outro, por mais poder que tenha nesse mundo, será o meu Criador, o meu Redentor e o meu Consolador. Então arrependam-se, pensem, não apontem o dedo para os outros, mas examine o seu coração. Como disse o próprio João Batista, eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. No batismo, todos receberam o Espírito Santo. Aqui dentro ninguém pode dizer, e jamais dizer que não foram avisados. Porque onde há pregação da palavra, há ação do Espírito. E se o Espírito não convenceu o coração, não é, o problema não está no Espírito, o problema está em quem ouve a palavra. Então, irmãos, deixe o Espírito transformar o seu coração. Deixe mudar a sua vida. Para que as pessoas enxerguem Jesus em você. E que quando você abrir a sua boca, as pessoas também estarão prontas para te ouvir. E você poderá anunciar e pregar o que é a palavra do Senhor, o que é pecado e o que não é pecado. Jesus é a nossa justiça. Jesus é o que nós precisamos. Tenha Cristo em seu coração. Carregue Cristo em sua vida. Ali nós fomos lavados e regenerados no dia do batismo, e todos os dias hoje, pelo perdão, nós somos lavados e regenerados. E pelo seu poder podemos nos levantar e lutar contra o mal. Lutem contra o mal. Não fiquem quietos. Não sejamos omissos. Porque a omissão também é pecado. Você vê o seu irmão caminhar para o inferno e não diz nada?
você também se torna culpado da sua condenação. Então não sejamos omissos. Com esse poder que o Espírito dá, lutemos contra o mal, vamos nos levantar, vamos defender nossas crianças, nossos jovens, porque o mundo está aí prontinho para laçar eles. Vocês acham que eles estão preocupados se vocês vão chorar depois? Se o filho de vocês ou neto virar drogado, se virar qualquer coisa nesse mundo, vocês acham que eles estão preocupados? Se vocês, homens, não se levantarem, não curvarem os joelhos, não clamarem ao Senhor e não mostrarem à família de vocês o que é pecado, certamente o mundo não vai fazer isso. E dentro do lar de cada um haverá sofrimento. Pode escrever isso. Podemos abrir a nossa boca e pregar arrependimento para que quando Jesus chegar, ouçamos a sua voz dizendo ao seu povo: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Honremos o nosso Deus e busquemos o seu reino em primeiro lugar. Amém.